Efésios, capítulo 4, eu farei a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiros no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Antes da gente orar, eu quero só fazer uma breve recapitulação. Nós, no sermão passado, trabalhamos no texto de Neemias, capítulo 1, e nós aprendemos ali algumas lições de como ser mais sensíveis ao outro. Como ser mais sensíveis às pessoas de uma forma geral. E hoje nós vamos focar mais nos irmãos da igreja, porque o texto aqui, creio eu, pelo contexto de Efésios, está falando sobre o contexto de igreja. Então hoje nós estudaremos mais um pouquinho dentro dessa temática, uns aos outros, de como o nosso cuidado mútuo deve se fazer presente na vida da igreja. Então, vamos orar para que Deus possa nos abençoar em mais este sermão. Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que criou a igreja. Isso aqui, Pai, não é uma instituição humana, mas o Senhor mesmo quis que fosse assim. O Senhor não apenas quis que fosse assim, mas o Senhor uniu a igreja. Então, cabe a nós, como no texto que nós acabamos de ler, nos esforçarmos diligentemente por manter esta união que o Senhor já conquistou para nós, Senhor. Nos ajude a amar uns aos outros. Ajude, Pai, que esse sermão, de fato, entre nos nossos corações de tal forma a mudar tudo aquilo que necessita ser mudado em nós, Pai. Que Teu Santo Espírito, de fato, nos instrua neste sermão, a começar em mim, como nós acabamos de cantar. Abençoa, Pai, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos naquela série, como a gente já tem falado, nós pregamos aqui no mês de agosto, que é o mês de missões da igreja, nós pregamos sobre o discipulado, que é uma das marcas de uma igreja saudável. Se nós desejamos que a nossa igreja seja saudável, nós temos que buscar aquelas marcas de uma igreja saudável. E uma delas é o discipulado. E nós vimos, neste mês de agosto, que existem basicamente dois objetivos dentro do discipulado, que é tanto o objetivo para evangelização, mas também o discipulado para o crescimento da própria igreja. Aqueles irmãos que precisam crescer, amadurecer na fé, também devem ser discipulados. Logo em seguida, então, nós estamos falando desses mandamentos de reciprocidade uns aos outros, se refere exatamente isso, ao cuidado mútuo que nós temos que ter uns com os outros na igreja. E não apenas delegar isso para o pastor ou para os presbíteros, mas isso, antes de tudo, é uma responsabilidade nossa enquanto membros. É claro que o pastor e os presbíteros, de uma forma especial, eles são chamados, sim, para pastorear o rebanho de Cristo, para pastorear o rebanho do Senhor. Nós somos chamados para isso, sim. Mas isso não é uma incumbência apenas do pastor titular, ou do pastor auxiliar, ou dos pastores presbíteros, né? É uma incumbência de todos nós. E quanto mais... Aí, o que está o nosso ponto principal, tanto do sermão passado quanto neste sermão de hoje? Quanto mais nós fizermos isto, mais a nossa igreja vai crescer de forma saudável e da forma que glorifica a Deus. Foi assim que eu terminei o sermão passado. Então, irmãos, eu quero começar com esta... Passa para a gente aí, Ricardo. A nossa confissão de fé, na pergunta 62, ela pergunta de fato o que é uma igreja, o que é a igreja visível.
nós temos essa distinção na nossa confissão, né? Igreja invisível, igreja visível. Agora, nós, quando olhamos para a igreja visível, nós vemos falhas, nós vemos problemas, porém, nós vemos que existe de fato um povo ali que é redimido, um povo escolhido do Senhor, que está lutando contra os seus problemas, contra as suas falhas, contra os seus pecados. O nosso catecismo, na pergunta 62, a resposta para essa pergunta, o que é a igreja visível, ele responde da seguinte maneira: a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então, guardem esta definição, porque no final do sermão eu voltarei a essa definição e humildemente oferecerei aqui um acréscimo, tá? De apenas uma palavrinha, na verdade 2 palavrinhas a essa definição aqui. Mas vamos partir desta definição. Por que essa definição é importante? Porque como nós vimos no sermão passado, e as crianças até anotaram isso aí, né, na folhinha delas, uma característica da sociedade pós-moderna é o individualismo. Nós estamos cada vez mais vivendo na sociedade que é chamada a sociedade do self, ou seja, a sociedade que é voltada para dentro de si. E aí nós vemos, de acordo com o famoso sociólogo, que, e ele chama inclusive isso de modernidade líquida, né? Que nossas relações interpessoais, elas são relações líquidas. Quer dizer o quê? Que as nossas relações, na maioria das vezes, elas são relações superficiais. Elas são relações voláteis, ou seja, elas não têm uma base sólida, bem estruturada. E, pasmem, né? Até dentro da igreja, muitas vezes os nossos relacionamentos, as nossas relações interpessoais, ela está baseada na troca. Eu me relaciono com alguém que pode me oferecer algo em troca. Não necessariamente recursos financeiros, nada disso. Mas muitas vezes a gente quer algo em troca no nosso relacionamento, seja atenção, seja cuidado, seja alguma coisa. E nós veremos que o relacionamento interpessoal, principalmente o relacionamento interpessoal cristão, ele não se baseia em trocas. Ele se baseia no amor genuíno pelo próximo. Por isso que o primeiro sermão foi sobre sensibilidade genuína. Porque se nós não nutrirmos uma sensibilidade genuína por pessoas, nós não estaremos prontos para amar genuinamente as pessoas também. E nós, por conseguinte, nós não estaremos preparados para fazer tudo isso que esse texto de Efésios está nos mandando fazer. Antes da gente entrar aqui nos versos, eu quero só falar um pouquinho do contexto de Efésios. Efésios é uma das cartas aqui do Novo Testamento que mais falam sobre a igreja. É a carta aí que tem 6 capítulos, né? E eu perdi a conta de quantas vezes a palavrinha igreja aparece. O apóstolo Paulo, ele não estava somente interessado em falar sobre igreja nessa epístola, mas ele gasta boa parte dela falando sobre igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo tem muito essa dinâmica, né? Normalmente ele gasta os primeiros capítulos com muita doutrina, uma doutrina densa, e nos últimos capítulos ele vem falando a prática. Não quer dizer que na doutrina não tem prática e nem que na prática não tem doutrina, né? Mas o foco é um pouquinho diferente. Aqui em Efésios é a mesma coisa. Nos 3 primeiros capítulos, nós temos uma doutrina muito bem construída na divindade de Cristo e como Cristo conquistou tudo isso para nós. Inclusive, conquistou o fato de podermos nos chamar de igreja. Foi Cristo que conquistou isso na cruz para nós. Nós daqui a pouquinho leremos um texto aqui no capítulo 2 que fala sobre isso. A partir do capítulo 4, 5 e 6, nós já vemos aqui a parte mais prática da epístola. E nesta parte mais prática, o apóstolo começa então a trazer algumas exortações de como a igreja deveria então viver os seus relacionamentos interpessoais para que aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós fosse uma realidade vivida pela igreja. Então, eu dividi aqui rapidamente, né? Nós temos aqui, por exemplo, nesse capítulo 4, ele fala sobre união. No versículo 7 do capítulo 4 em diante, ele fala sobre a maturidade da igreja. No finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 17, até o versículo 20 do capítulo 5, ele fala sobre
a renovação da nossa vida espiritual. Depois ele tem aquela sucessão de textos que ele fala sobre sujeição, né? Sujeição ao Estado, sujeição ao marido, à esposa, aos filhos e vice-versa, ao patrão, aos servos. E lá no capítulo 6, ele vai terminando, né, falando sobre a fortaleza que o crente tem nos conflitos espirituais, e ele termina, então, com uma conclusão e as saudações finais. E é interessante que ele começa a sua parte prática falando sobre a mutualidade nos relacionamentos. Percebem que não adianta nada lá no capítulo 5 ele falar sobre a sujeição das mulheres, o amor sacrificial dos homens para com suas mulheres. Não adianta nada ele falar isso se a gente não vive uma reciprocidade nos nossos relacionamentos. Então, Paulo começa aqui no capítulo 4, na parte prática, a falar sobre essa reciprocidade nos relacionamentos. Aqui, deixa eu ver se agora vai funcionar. Aqui estava a parte da confissão, do catecismo, na verdade. Tá joia? Então, eu dividi o texto aqui em duas partes. Tá bom, crianças? Prestem bastante atenção, porque tem algumas perguntinhas aí que vocês têm que completar, que tem a ver com o que eu falarei aqui neste momento. Tá bom? Principalmente nas aplicações aí. Então, prestem bastante atenção aí também nas palavras cruzadas que vocês têm para achar aí também. Tá joia? Num primeiro momento, vai do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que nós devemos andar de modo digno do qual fomos chamados. Irmão, todo crente é vocacionado, é um vocacionado de Deus. Nas perguntas do catecismo que nós estamos trabalhando aqui, no domingo passado, inclusive, nós falamos isso. Olha, todo mundo é eficazmente vocacionado para o Senhor? Aí o catecismo respondeu, não, somente os eleitos. Então, se somos eleitos, nós somos eficazmente vocacionados por Deus. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. E essa missão é muito clara, dada por Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações. O nosso papel aqui é sermos testemunhas vivas do nosso Senhor e do nosso Salvador. Estamos aqui de passagem, estamos aqui como peregrinos. Então, todos temos um chamado. Todos temos uma vocação em comum. Agora, dentro desta vocação em comum, nós temos os dons espirituais, que são as áreas onde nós vamos trabalhar a serviço do próximo. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Os dons espirituais, eles são para o serviço ao reino de Deus. Os dons espirituais não são para mim mesmo. Os dons espirituais não são para edificar a minha vida, mas os meus dons espirituais são para edificar a vida dos irmãos. E os dons dos irmãos são para edificar a vida dos outros irmãos. Essa é a dinâmica saudável da igreja. Então, por isso que Paulo logo começa. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor. Paulo, é bem provável que quando ele escreveu essa epístola, ele estava preso também. Mas o ponto é que, olha, eu sou prisioneiro do Senhor. E eu estou pedindo algo para vocês que não é mais difícil do que eu estou vivendo aqui na minha prisão. Ele pede, andem de modo digno. Ele está aqui fazendo uma ordem, é um imperativo. Andem, na nossa tradução, aqui está como andeis, né? Está no plural. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, como que o crente pode andar de modo digno do seu chamado? O apóstolo Paulo expressa algumas maneiras. Percebam, o que ele vai falar a partir daqui não é toda a forma que o crente tem que andar de forma digna. Ele coloca aqui apenas 5 características, 5 virtudes a serem cultivadas pelos crentes para que eles possam andar de modo digno do Evangelho, digno do chamado deles. Mas isso aqui não é uma lista exaustiva. Nós temos em outras epístolas outras virtudes também que devem ser cultivadas. Vamos focar nesta lista aqui. Primeiro que nós temos aí, no próprio verso 2, como que nós podemos andar de modo digno do qual nós somos chamados? Com toda humildade. Nós já começamos aqui, com toda humildade. Eu sempre me lembro do Sermão do Monte nas Bem-aventuranças.
A primeira bem-aventurança começa falando o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Martin Lloyd Jones, o autor Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz que Jesus começa falando dos humildes, porque se nós não formos humildes, nós não entendemos ainda o porquê fomos chamados. Nós ainda não entendemos qual que é o nosso chamado, se nós não formos humildes. Lloyd Jones, então, fala assim, antes de tudo, eu tenho que me humilhar diante do meu Senhor. Eu tenho que me humilhar diante dos meus irmãos. Por quê? Porque com isso eu estou reconhecendo, eu não sou nada. E eu preciso de tudo. Por isso que Jesus começa com bem-aventurados os humildes. E é interessante que nessa lista Paulo também começa. Andeis com toda humildade. Mas não apenas humildade. E lembrando que humildade, irmãos, não está relacionado com aqueles votos de franciscano, né? Vamos andar aí agora com todos com panos de saco, descalço pelas ruas, né? Deixar a barba crescer. Não tem nada a ver com isso. A humildade, ela parte de dentro, justamente neste sentido, de você achar que você não é absolutamente nada. Nada. Eu não sou nada. Então, se eu não sou nada, por que eu me acho melhor do que o meu irmão? Se eu não sou nada, por que eu acho que eu tenho mais direitos do que o meu irmão? Pelo contrário, eu careço tanto quanto o meu irmão da graça de Deus, da misericórdia. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Então, quando os meus olhos se abrem para essa humildade, nos leva a outras características. Uma delas, que Jesus também trabalha no Sermão do Monte, é a mansidão, que o apóstolo Paulo coloca aqui, que é a segunda virtude, né? Com toda a humildade e mansidão. A mansidão, ela está intimamente ligada com a humildade. Por quê? Porque eu só posso ser manso de espírito quando eu sou humilde. Porque se eu não for humilde e for orgulhoso, eu sempre vou achar que o meu direito é maior do que o dos outros. Então, se o meu direito foi atacado, eu me sinto no direito de cobrar as pessoas. Eu me sinto no direito de explodir com elas. Eu me sinto no direito de rebaixar as pessoas. Então, perceba que a mansidão está intimamente ligada com a humildade. Não tem como separar essas duas coisas. E é por isso que Jesus também fala sobre essas duas coisas no Sermão do Monte. Mas ele continua, com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência. Irmão, se tem uma característica que tem que estar presente nos relacionamentos interpessoais, é a paciência. Sabe por quê? Porque todos nós aqui somos diferentes. Temos aqui 70 pessoas quase nesse auditório. São 70 cabeças que pensam diferente. Podemos até pensar parecido em alguns assuntos, mas quando vamos para outros, pensamos diferentes. E quando a gente começa a ter esses conflitos de ideias, conflitos de opiniões, conflitos de interesse, nós temos que colocar em prática a nossa paciência. Porque lidar com outros é lidar com o diferente. E a igreja, ela é bonita por causa disso, porque na diversidade de pensamentos nós temos unidade provocada pelo Espírito Santo em nós. Por isso que a igreja é bonita. Porque não depende de mim, não depende de você, porque é uma obra que vem do alto. Nós falamos sobre isso aqui na quinta-feira. E nós aguardamos, inclusive, o estudo da quinta-feira, né? A nova Jerusalém que descerá do céu. Deixando bem claro, olha, não é uma obra humana. Não é uma obra humana, é uma obra divina. A igreja é uma obra divina. Os nossos relacionamentos interpessoais são obras divinas. Ou seja, por isso que nós podemos falar em longanimidade, paciência. Porque mesmo que eu não tenha essa característica natural em mim, eu tenho que desenvolvê-la. Principalmente na dependência do Espírito Santo. Porque isso aqui é uma parte do fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 6. Ou seja, se isso é uma parte do fruto do Espírito, eu tenho que ter essa característica. Eu não tenho aquela, eu sou mais isso e sou menos isso. Não, o fruto do Espírito é para todos nós. Todas aquelas características. Então, ore a Deus pedindo por longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Às vezes a gente foca aqui no suportando, né? Às vezes, relacionamentos se tornam insuportáveis. Principalmente em momentos de briga, né?
Momentos de briga, eles se tornam insuportáveis. Mas o que a palavra está dizendo? Suportem em amor. Mesmo quando estiver insuportável, exerça o amor. Só que também você pode entender isso aqui de uma outra maneira. O suportando-vos uns aos outros, exatamente sendo um suporte. O suporte que as pessoas tanto precisam. E nós só poderemos ser suportes para as pessoas que precisam se nós exercermos o amor fraternal. Então, para mim, tanto uma quanto a outra interpretação estão corretas. As duas, para mim, se encaixam aqui. Porque, de fato, em relacionamentos, tem vezes que aquele momento específico ali está insuportável, mas é ali que eu tenho que exercer o amor. E mesmo se não for nesse contexto, eu tenho que olhar para aquelas pessoas que precisam de um suporte e eu tenho que exercer o meu amor e ser um suporte para aquelas pessoas. As crianças que não sabem escrever, eu coloquei lá na atividade delas, para os pais ensinarem durante a semana um versículo, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que fala assim, olha, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Ou seja, está falando do suporte. Nesse próprio contexto de Gálatas, um pouquinho antes do capítulo 10, fala assim, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, nós temos que estar preparados para darmos um suporte amoroso para aquelas pessoas que necessitam desse suporte amoroso. E sabe por que nós conseguimos fazer isso? O texto termina aqui, né? Falando o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. A ideia aqui do texto do vínculo da paz é como se você pegasse duas folhas e grampeasse. O grampo é o vínculo que une as duas folhas, que torna as duas folhas inseparáveis. Então, isso aqui é muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que a unidade da igreja, ela depende de mim. No sentido de que, se eu não fizer tal coisa, a unidade da igreja vai desmoronar. Não, o texto está falando que a unidade da igreja já existe. E ele está falando para nós preservarmos aquilo que já existe. Voltem seus olhos para o texto novamente, para vocês verem que eu não estou falando nenhuma besteira. Olha, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ou seja, se nós temos que preservar algo, é porque esse algo já existe. Então, o Espírito Santo de Deus já nos uniu, irmãos. Não só nos uniu aqui na Igreja Presbiteriana Belmonte, mas nos uniu com outras igrejas de Cristo espalhadas por toda a face da terra. Não apenas igrejas presbiterianas, mas igrejas que verdadeiramente professam o nome do Senhor Jesus. Às vezes, os católicos nos acusam de sermos uma igreja dividida. Num certo sentido, eles têm razão, né? Porque às vezes a gente briga por algumas picuinhas muito pequenas. Mas eles não têm razão em um sentido. De fato, existem diferenças entre presbiterianos, batistas, assembleianos. Existem diferenças. Mas, se você falar assim, olha, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, aqueles que acreditam que a Bíblia é infalível e é a nossa única regra de fé e prática, aqueles que acreditam nos milagres da Bíblia, aqueles que acreditam no nascimento virginal de Jesus, aqueles que acreditam na morte e ressurreição real de Jesus. Eu tenho certeza que muitos dessas igrejas vão se juntar num só lugar. Por quê? Porque no essencial nós somos unidos. No essencial nós somos unidos. Tem até uma frase que é atribuída a Agostinho, né, que não sei se é dele mesmo, mas que fala que no essencial, unidade. No não essencial, amor, misericórdia. Essa que é a tônica da igreja. De fato, tem diferenças? Tem. Não tem problema ter diferenças, porque tem coisas que são tão pequenas que são questões de opinião. Mas no essencial, a igreja de Cristo ela é unida, porque essa unidade não depende de mim, de você. Ela depende, antes de tudo, do Deus Trino que faz isso para conosco. Por isso que ele termina falando, esforcem-se para manter aquilo que o Espírito Santo já deu a vocês, para que o vínculo da paz continue perfeito, unindo vocês. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto dá a base para esse primeiro. O segundo ponto fala exatamente que a Trindade Santa
é que une esse corpo espiritual e indivisível. Isso aqui é muito importante. Assim como a Trindade é indivisível, nós temos de fato três pessoas, uma essência divina, mas ela é indivisível. Eu não tenho como separar Deus Pai de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. É uma unidade indivisível. E a igreja reflete esta unidade indivisível também. Às vezes, visualmente falando, uma igreja pode rachar. Mas isso não quer dizer que a unidade da igreja de Cristo foi afetada. E Deus vai lidar com aqueles que estão causando problemas no meio da igreja. Você pode ter certeza. Mas a unidade da igreja de Cristo, a igreja maior de Cristo, não é afetada. Olha só o que os versos 4 a 6 dizem. Há somente um corpo. Não temos outra possibilidade. Perceba que não está falando de igreja, né? Pode existir várias igrejas. Mas existe um corpo só. Nós fazemos parte de um corpo só com os nossos irmãos da Assembleia, com os nossos irmãos da Batista, com os nossos irmãos da Quadrangular, mesmo que tenhamos diferenças substanciais, mas nós fazemos membros de um mesmo corpo com aqueles eleitos que estão lá também. Existe um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Lembra que ele começa falando, olha, andeis de modo digno da vocação que vocês forem chamados. Agora, no verso 4, ele fala que todos nós fomos chamados numa só esperança de vocação. Ou seja, todo eleito tem algo em comum. Nossa vocação, ela é igual. Nossa vocação é única. Sermos testemunhas de Cristo nos nossos relacionamentos interpessoais. Versículo 5. Há um só Senhor. Jesus Cristo, irmãos, nós vemos aqui claramente a Trindade, né? Versículo 4 fala sobre o Espírito. Versículo 5 fala sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 6 fala sobre Deus Pai. A Trindade está envolvida aqui. Nós temos apenas um Senhor. Estamos debaixo de um cabeça, que é Cristo Jesus. Nós somos o corpo. Cristo é o cabeça. Existe apenas um Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Até aquela ideia, né, de que, mas como é que é um só batismo? Se existe aspersão, imersão, né, efusão, tem até efusão também, não sei se vocês conhecem, né, efusão. Mas existem várias formas de batismo, não é sobre isso que o texto está falando aqui. Existe um batismo no Espírito Santo apenas. Todos nós somos batizados no Espírito Santo na nossa conversão. E o batismo, seja por imersão, seja por aspersão, ele está indicando que fazemos parte de um mesmo povo. Tanto é, irmãos, que não sei se você sabe, mesmo que a igreja presbiteriana pratique o batismo por aspersão, e nós acreditamos que ele é o mais correto, nós também aceitamos o batismo por imersão. Quando chega uma pessoa batizada por imersão na nossa igreja, se ela foi devidamente batizada numa igreja cristã, ela não é rebatizada, né? Nós acreditamos piamente nisso aqui, um só batismo. Um só batismo. E termina dizendo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, nós somos ligados, irmãos, e sustentados pela Trindade Santa, que é uma unidade indivisível. É por isso, principalmente por esses 3 versos que eu acabei de ler, que os 3 primeiros versos são possíveis para a gente. Porque o Deus Trino nos capacita a mantermos a unidade na igreja. O Deus Trino nos capacita a cuidarmos uns dos outros enquanto igreja. É só por isso. Porque se dependesse de mim ou de você, certamente a nossa igreja seria um caos. Assim como outras também seriam um caos. Mas temos que viver na dependência do Deus Trino, porque é apenas através da obra dele em nós que somos capacitados a viver de uma forma unida, de uma forma preparada para cuidarmos uns dos outros. E quando nós olhamos para essa indivisibilidade da Trindade, Calvino comenta essa frase, que deste fato, ou seja, dessa indivisibilidade, deste fato se segue que não podemos obter vida eterna sem vivermos em mútua harmonia neste mundo. Olha só que frase marcante. Calvino está dizendo aqui muito claramente, não tem como sermos crentes no Senhor Jesus
verdadeiramente se nós não cuidamos mutuamente uns dos outros. É isso que Calvino está dizendo aqui. Então é muito sério isso, irmãos. É muito sério. Se nós negligenciamos as pessoas que estão do nosso lado, nós estamos negligenciando os ensinamentos bíblicos a respeito desse tema. Por isso que eu volto lá na perguntinha do nosso catecismo. E, humildemente aqui, eu acrescentaria uma palavrinha, na verdade. Na verdade, duas, né? Duas palavrinhas. A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam e vivem a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Sabe por quê? Uma das características de uma igreja saudável é a disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica ela serve exatamente para levar aqueles que não estão vivendo a verdadeira religião a viverem a verdadeira religião. Porque se esses não viverem a verdadeira religião, o que tem que acontecer com eles? Tem que ser excluídos da igreja. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, inclusive. Então, irmãos, nós aprendemos hoje que, de fato, cuidar uns dos outros, faz parte do nosso chamado, da nossa vocação. Trocando, em miúdos aqui, trocando as palavras. Se você é crente no Senhor Jesus, você foi chamado para servir ao seu irmão. Você foi chamado para cuidar do seu irmão. E se você não tem feito isso, arrependa-se diante de Deus e peça para que Ele te ajude e te dê oportunidades de, como cantamos aqui na primeira canção, ser um vaso de bênção na vida do seu irmão. Como nós cantamos hoje aqui. Não olhe para o irmão lá, mas o irmão não faz isso. Não olhe para isso. Como nós cantamos, a começar em mim, quebra corações. Como nós cantamos hoje aqui, nós fazemos parte de uma aliança inquebrável. E é por isso que somos unidos. Por isso que somos unidos. Então, para a gente terminar e aplicar, eu quero fazer 3 aplicações. Em primeiro lugar, nós somos chamados à humildade, pois sem ela, as contendas, desavenças, a falta de cuidado mútuo se perpetuarão e crescerão em nosso meio. Sem humildade não existe cuidado mútuo. Um cuidado, lembra do sermão passado? Um cuidado que nós estamos, de fato, sensíveis à dor do outro, sensíveis aos problemas do outro e prontos a ajudá-lo naquilo que for necessário. Em segundo lugar, nós somos chamados ao cuidado mútuo, pois esta é uma maneira de Deus edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só, Deus poderia fazer de qualquer maneira, mas Ele escolheu edificar a igreja. Nós daqui a pouquinho leremos um texto que fala sobre isso, para a gente terminar o sermão, que Deus escolheu esta maneira de edificar a igreja, através da palavra de Deus e através do serviço mútuo dentro da igreja local. Por isso que fazer parte de uma igreja local é tão importante. É tão importante. E por último, nós somos chamados a nos entregar nas mãos do nosso Deus e Pai, para que Ele nos ajude a conviver de forma, olha só, amorosa e harmoniosa na igreja. Irmãos, às vezes na igreja nós temos umas desavenças tão bobas, umas picuinhas tão pequenas, e aí a gente vai guardando aquilo. E aí a gente junta com outra. E quando a gente vê, a gente está com raiva do irmão, mas a gente nem sabe por que está com raiva mais. Porque vai acontecendo tantas pequenas coisas que... Por que você está com raiva do fulano? Eu nem sei mais. Irmãos, vamos amadurecer. O nosso relacionamento tem que ser amoroso e harmonioso. Se aconteceu alguma coisa que você não gostou, procure a pessoa e resolva os seus problemas. Mas não deixe que esses problemas se perpetuem no nosso meio. Porque se eles estiverem perpetuando no nosso meio, o cuidado mútuo será afetado. E nós temos que colocar uma coisa de uma vez por todas na nossa mente e principalmente no nosso coração. Deus produziu a união da igreja através da obra expiatória de
Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Eu vou terminar lendo este texto. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 eu vou ler a partir do versículo 11. Então acompanhe atentamente a leitura que eu farei. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, falando de nós aqui, nós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vem o mas, como eu gosto de dizer aqui, né? O mas glorioso, né? O mas gracioso de Deus. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Sangue de... Está vendo? A obra expiatória de Cristo é que nos aproximou, que nos uniu. Por quê? Versículo 14. Ele é a nossa paz. Lembra lá do vínculo da paz que nós lemos? Quem que é o vínculo da paz? Cristo Jesus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo novamente a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, esforcemo-nos diligentemente por preservar esta unidade, porque o preço para conquistar esta unidade foi alto demais. Foi o sangue de Jesus Cristo. Cristo entregou a sua vida para que hoje pudéssemos estar aqui assentados como igreja local, buscando ao Senhor, em comunidade, em aliança, renovando, como eu gosto de dizer aqui, a aliança com o nosso Deus, domingo após domingo. Foi o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos capacita a isso. Então, que possamos ter isso em mente, porque quando agirmos de uma forma não amorosa, ou de uma forma que quer desestabilizar esse relacionamento amoroso e harmonioso, pensemos nisso. O que eu estou atacando é o sangue de Cristo, antes de tudo. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque o Senhor nos instruiu aqui nessa palavra. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus para que pudéssemos nos reunir como igreja em unidade, Pai. E nós cremos que Jesus Cristo é, de fato, o vínculo da paz que nos une. Então eu te peço que o Senhor derrame a tua paz no meio do teu povo, Senhor. Eu te peço que o Senhor derrame o teu amor no meio do teu povo. E eu te peço que o Senhor derrame também sensibilidade em nossos corações para podermos cuidar uns dos outros melhor. Ajude a nossa igreja a crescer de forma orgânica, de uma forma que agrada ao Senhor, para que pessoas convertidas possam se render aos pés da cruz, para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajude e nos capacite a individualmente discipularmos pessoas para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém.